eu sou a Iris e eu tô fazendo arquitetura e urbanismo na Unesp. E hoje a tia me chamou pra falar pra vocês um pouco sobre o meu hobby, que é pintar com aquarela. E eu espero muito que vocês gostem, porque eu fiquei muito feliz com esse convite. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a minha história com a aquarela. Não é uma história extraordinária, mas enfim. Eu não sei exatamente quando eu comecei a ter interesse sobre essa arte, mas eu lembro de sempre olhar as artes com aquarela e ficar muito maravilhada. Inclusive tinha uma amiga minha que pintava muito bem com aquarela e eu ficava, tipo, super admirada com tudo que ela fazia. E aí eu queria muito começar, só que acho que eu nunca tive muita oportunidade por causa do material que você precisa, né? A aquarela é meio cara. E também acho que falta de iniciativa. Eu não tinha muito norte de como começar, então... Enfim, eu nunca dei esse pontapé inicial. Mas aí, em acho que 2016, por aí, eu fazia aula de desenho básico, assim, numa escola chamada Arte São Paulo. E aí, depois que todos os módulos de desenho acabaram, eu pedi pro meu professor me ensinar um pouco de aquarela. Mesmo eu não tenho material, eu pedi. Mas, enfim, aí ele falou pra eu comprar um lápis aquarelável. E aí, na outra aula, a gente ia começar. E aí eu comprei esse daqui da Faber-Castell. E, bom, na verdade foi um pouco frustrante, porque eu fazia, e por ser lápis aquarelável, não dá aquele mesmo efeito de quando você faz com a tinta da aquarela mesmo. Mas é um bom jeito de começar, eu acho, pra você aprender a usar as cores, entender um pouco mais da água, mas com certeza não é a mesma coisa. Mas enfim, eu vou explicar os materiais depois, então... E aí eu continuei fazendo, e com a ajuda desse meu professor, ele ia me ajudando, me ensinando, até que eu ganhei essa paleta aqui de... Opa, escorregou. Daqui da Van Gogh, de aquarela em pastilha, eu ganhei. E aí... Enfim, aí eu comecei a usar e aí foi muito... Assim, eu acho que é muito mais fácil usar aquarela sem ser o lápis. E a arte final fica bem mais bonita, eu acho. Mas, claro que foi muito difícil pra conseguir manejar tudo, porque assim, como você lida com a água, ela é muito... Assim, ela é muito imprevisível, eu diria. Então é meio frustrante no começo. Você não sabe o jeito que vai acontecer com a água, pra onde que a tinta vai, e aí se ela encostar em outra gotinha, ela vai espalhar toda. Espalhar. Ela vai espalhar toda. E assim, é um pouco complicado, sinceramente. No começo era bem frustrante, porque eu olhava para meus desenhos e eu ficava meio decepcionada. Mas eu continuei insistindo. E no final eu acho que eu melhorei bastante. Assim, comparando meu primeiro desenho com os meus últimos, eu tenho melhorado bastante. E enfim, depois de um tempo, conforme eu fui aprimorando minhas técnicas e aprendendo mais sobre aquarela e sobre tinta e sobre as diferentes técnicas que a gente pode ter, esse momento de pintar acabou sendo uma coisa muito terapêutica. Assim, sempre foi, eu acho. Desde quando eu era pequenininha, desenhar pra mim foi um grande momento meu. E... Enfim, aquarela não vai ser diferente, né? Eu acho que eu consigo me achar um pouco nas minhas artes e é um momento muito meu, eu acho. Porque, sabe aquelas coisas lá que você sente que você tá lá 100% pra aquilo e você não tá focada naquilo e nada mais. Tipo, é como se você se esquecesse do resto. É um pouco clichê, mas eu acho que é muito real pra mim, com a aquarela e outros desenhos. Eu acho que é um momento de muita paz que eu consigo encontrar, assim... Sabe, você tem que ficar prestando atenção no seu próximo traço, na sua próxima pincelada, e você tem que sempre pensar como você vai fazer, você tem que planejar seu desenho, fazer o esboço, e aí, enfim, colocar a mão na massa, e assim, é uma coisa muito, muito boa pra mim, eu acho que sempre fez bem, e enfim, eu acho que eu não tenho muito momento de inspiração, quer dizer, tenho, mas eu não sei exatamente quando isso acontece, mas geralmente são dois extremos, ou eu pinto aquarela quando eu tô me sentindo muito bem comigo mesmo, quando é um dia bom, de paz, aquele solzinho assim, gostoso. E aí eu falo, nossa, acho que hoje eu vou pintar uma aquarela. Ou também quando eu tô triste, tipo, não sei, às vezes... Mas acho que não tanto aquarela, mas outras coisas que eu faço. Desenhar é mais quando eu tô triste, aí vem as minhas inspirações. Mas acho que aquarela mais é quando eu tô bem comigo mesma. Que é quando, não sei, eu quero me expressar, ou eu tô assim existindo e eu olho pra uma cena ou imagino uma imagem e aí eu falo, nossa, eu preciso pintar isso. E aí eu vou lá e pinto, anoto, né?
se não der pra eu pintar na hora. E aí eu anoto e depois eu trago pra casa e monto minhas coisinhas pra pintar e aí eu pinto. E acho que é meio assim, não tem muito um momento de inspiração ou uma coisa que eu faço pra ter inspiração, eu acho que ela só vem. Na verdade faz um tempo já que eu não desenhava muita coisa por causa do cursinho e da faculdade, que eu acabei ficando meio sem tempo. E mesmo desanimada com essa parte de desenho, que não sei, às vezes minha mão não ia, meus traços ficavam feios e aí eu ficava meio desanimada mesmo. E aí eu não tinha vontade de retomar aquela minha parte mais artística. E aí eu acabei, enfim, me distanciando muito disso. Mas com essa quarentena, apesar de ela ser muito chata, muito inconveniente, eu acho que nesse ponto foi bom pra mim. Porque aí eu consegui me reconectar com a minha parte mais artística, eu acho. E aí eu tô desenhando muito ultimamente. E eu tô muito feliz com isso, na verdade. E eu tô fazendo alguns cursos online e tô experimentando novos materiais. E... Bom, então eu vou falar um pouco pra vocês sobre os materiais. E eu vou começar com os lápis aquareláveis. E os dois aqui que eu tenho são da Faber-Castell. Esse daqui tem 24 cores. E esse daqui tem... Esse daqui é grafite, né? Meu irmão trouxe de fora, mas pelo que eu pesquisei, dá pra você encontrar na internet. É de uns 5 a 7 reais, então acho que não é tão caro. E aí vem 5 grafites, né? E aí vem o HB, 2B, 4B e 6B e 8B. E os dois são muito bons e eles são... Geralmente eu faço os esboços das minhas aquarelas, porque aí não fica, o lápis não fica tão marcado, porque a tinta, o grafite sai, né? Então ele não fica tão marcadão. E aí quando você passa água, ele dissolve, então tá tudo certo. Então agora eu vou falar um pouco das tintas que eu tenho. Como eu falei, essa aqui da Van Gogh eu ganhei, ela tem 12 cores. E ela vem aqui com um pincelzinho, é só você montar. E ela também vem com esse godê pra você misturar as tintas e ter outras tonalidades. E ela é em pastilha. E aí aqui você vê que é sequinho, você pode tocar assim e não vai ficar na sua mão. E aí é só você colocar um pouquinho de água no pincel, molhar, e aí você espalha aqui e forma a tinta. E essa daqui é uma aquarela em bisnaga, e ela é da Pentel, também tem 12 cores. E diferente do em pastilha, né, ele não vem com um godezinho. Então eu uso esse daqui, que é um... Assim, você vê em loja de artes, assim, em papelaria. E esse daqui, ó, ele seca, então ele fica a mesma ideia da empastilha, que fica sequinho, mas é só você colocar água que ela fica líquida de novo e você consegue usar. Então não precisa ter tanto esse medo de desperdiçar e tal. Bom, eu gosto muito das duas, eu acho que depende um pouco do dia, às vezes eu quero usar uma, às vezes eu quero usar outra. Mas eu acho que em pastilha você tem um pouco mais de controle do quanto de pigmento você quer pôr, enquanto no de bisnaga a gente tem um pouco menos de controle. Porque, como você aperta, né, às vezes sai demais, ou às vezes era pra sair mais e sai menos, então é um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que ele é um pouquinho mais barato. Bom, mas de qualquer forma os dois são bons, então eu acho que vai um pouco da pessoa, porque o desempenho acaba sendo meio, assim, praticamente igual, eu não vejo muita diferença das minhas aquarelas, então acho que vai da pessoa e é isso. Tem gente que gosta de finalizar as aquarelas com tinta nanquim. E essas daqui são as minhas marcas preferidas. Essa daqui em especial, da Sakura. Tem várias grossuras. E, enfim, eu gosto bastante dessas. Essa daqui é 02. Então é pra traços mais fininhos. E tem as daqui da Unipin também, que eu gosto bastante. Ela acaba sendo um pouquinho mais barata, mas ela também é muito boa. E também dá pra finalizar com essa caneta em gel. Essa daqui é da Signo. E é bom pra fazer detalhes, tipo brilhinho ou qualquer coisinha em branco, assim, pequenininha, que você quiser fazer no final da sua aquarela. É importante ressaltar que, mesmo quando você passa a caneta antes de passar a aquarela, ela não... Essas duas aqui, pelo menos, elas não borram. Então é bom, só que assim, se você passar muita água e ficar passando o pincel por cima, lógico que a tinta vai ficar mais fraca ou vai dar uma borradinha. Mas se você passar menos água assim, ela aguenta bem. Então por isso que eu gosto bastante dessas também. Esse aqui é o papel que eu uso, é da Canson. E pra aquarela você tem que prestar bastante atenção na gramatura, que o mínimo pra sair bom o desenho
é de gramatura 300, porque senão o papel enruga, ou senão ele não aguenta tanta água, e ele acaba estragando ou fica esfarelando, sabe? Então tá aqui escrito bloco aquarela. E ele vem 12 folhas, é A4, e esse daqui eu cortei. Mas aí tem uma texturinha assim. Aqui tem essa texturinha. Ela não faz tanta diferença enquanto você tá fazendo seus desenhos, mas tem gente que não gosta e acaba comprando outras marcas. Mas esse daqui é a linha de estudante, então ela acaba saindo mais em conta, uns 20, 30 reais. Esse daqui não tem porcentagem de algodão, mas quanto mais algodão a folha tiver, melhor para aquarela ela vai ser, porque ela vai absorver mais a água e vai enrugar menos no final. Então, tem algumas folhas que são 100% algodão, então elas absorvem muito bem a água e no final, quando você termina, ela quase não fica enrugada. Então, às vezes é uma vantagem, apesar de ser mais cara, né? Esses aqui são os pincéis que eu uso. Ele é da Sinoart, ele veio nessa embalagem aqui. E eu comprei esse daqui porque ele é bom. E acho que ele foi 50 reais, vem 12 pincéis, então acho que valeu muito a pena. Eles vêm 6 pincéis de ponta chata e 6 pincéis de ponta arredondada. Todos são de cerda macia e isso é muito importante para aquarela. É importante que tenha cerdas macias para não agredir muito o papel ou os traços não ficarem muito bruscos. Porque a aquarela é uma tinta bem, assim, delicada e você tem que tomar muito cuidado. Assim, eu particularmente não uso muitos de ponta chata. Eu uso mais esses daqui de pontinha arredondada, que tem essa pontinhazinha assim. Mas vai muito de gosto, tem gente que gosta de usar esses daqui também, mas eu uso mais pra detalhe ou coisas menores. Também tem esse pincel com reservatório de água, e ele é bom pra quando você vai pintar ao ar livre, porque aí você não precisa ficar levando potinho com água e tal. E aí você pode colocar água aqui dentro, e aí quando você quiser usar água, você vai apertando um pouquinho assim, e aí vai saindo água. No começo pode ser um pouco complicado, mas depois você pega o jeito e acaba sendo bem instintivo. Então, é bom você, se você quiser, é bom você comprar, mas assim, ele não é uma coisa super necessária, né? Ah, e ele tem 3 tamanhos, o grande, médio e pequeno. E esse é o restante dos materiais. Esse daqui é uma folha para teste, então é só para você testar as tonalidades que você tá criando antes, só para você não ir direto na folha de aquarela, né? Porque vai que não é o tom que você quer. Esse daqui é uma canção mesmo que eu peguei, porque era a mais fininha, assim, tipo... Então, eu só recortei. Esse daqui é um papel toalha para você absorver um pouco do pigmento e da tinta e para você secar o seu pincel. A toalhinha é a mesma coisa, só que a toalha eu uso mais para secar o pincel do que esse daqui. Mas depende, né? Vai do gosto da pessoa. Esse daqui é o potinho para colocar água, né? E, você tem que lembrar de, se a água estiver muito suja, é bom trocar, porque senão ela acaba pegando um pouco da cor que tá na água, né? Essa aqui é a máscara de aquarela que eu vou mostrar pra vocês também como é que funciona, mas... basicamente você passa ela no papel e aí onde você passou a tinta não vai ser absorvida pelo papel, então vai ficar em branco. E depois você tira com uma borrachinha e aí você pode pintar por cima. E por fim, isso daqui é muito importante, uma fita crepe. E é importante pra você colar a folha na mesa primeiro pra ela ficar no lugarzinho assim, né? E segundo pro papel não enrugar. Principalmente quando a gramatura é um pouco mais baixa ou ela não tem porcentagem de algodão, ela vai ser muito boa e muito importante, porque senão ao longo do seu desenho o papel vai enrugando assim e às vezes fica até um pouco mais difícil de você pintar. Bom, então eu vou começar a mostrar pra vocês algumas técnicas de aquarela. Assim, basicamente a gente começa com 3 ideias de seca, úmida e mista. Mas, assim, são só bases. E depois você pode ir brincando e tentando novas coisas com a aquarela. Bom, eu vou começar com a seca, que primeiro você molha o pincel, né? Pra você conseguir pigmentar a tinta. E aí, basicamente você só vai com a tinta no papel. Então, acaba sendo uma cor mais
mais forte e menos uniforme do que quando a gente faz a úmida. Eu vou fazer agora a úmida. Que você molha primeiro o papel. E aí você vai ter mais controle sobre onde você quer que a mancha fique. A gente tem que pensar que quando você vai fazer a técnica mista, a técnica úmida, você tem que deixar a tinta manchar. Você não vai ter muito controle para onde ela vai, mas você vai conseguir delimitar até onde ela vai. Porque ela só vai onde estiver molhado, né? Então... tô misturando um pouco as cores. A técnica úmida ela é muito usada para fundo, porque ele fica uma coisa menos marcada e mais, assim, com aquela impressão de embaçado, sabe? E, uma coisa sobre a técnica seca é que você tem muito mais controle de onde a tinta vai ficar. Por exemplo, você consegue fazer traços muito mais precisos. Por exemplo, você vem aqui e contorna aqui. Faz uma carinha. E aí você consegue ficar brincando assim. E a técnica mista nada mais é do que o misto dos dois. Então você vem aqui e pega um... E aí que você começa com a técnica seca, por exemplo, né? E agora você vem com a mista. Se você quiser, você já dá uma preparada no papel antes. E aí você junta os dois. E aí você também consegue fazer um degradê, né? Por exemplo. E aí geralmente as pessoas fazem isso quando elas querem suavizar um pouco o traço. Bom, basicamente são essas 3 técnicas de base. Deixa eu tirar essa carinha feliz aqui. Basicamente são essas 3 técnicas e, enfim, é só pra você ter um norte pra saber por onde você começa e tal, porque a aquarela não se limita só a essas 3 técnicas, né? Tem muitas outras, algumas que eu vou mostrar agora, mas é sempre um misto disso tudo. Na hora você acaba sendo meio intuitivo, mas... enfim, você pode sair brincando por aí, pega um papel e, assim, sem medo de errar, fica feio, você só vai traçando as coisas, vendo o que funciona pra você, o que não funciona, quais efeitos de um jeito dá, sei lá. Você passa primeiro o pincel úmido, depois você passa o pincel seco, o que acontece e tal, sabe? Como a aquarela é base de água, quanto mais água você põe, mais diluída a tinta fica. Então, por exemplo, eu vou fazer um tom de azul escuro. Aí você vem aqui e coloca um pouquinho de azul. E aí, o azul fica bem forte, né? Assim. E aí, quanto mais água você vai colocando, mais o pigmento vai ficando fraco, né? E ele vai ficando mais aguado. Então, se você quer uma cor mais fraca, você coloca mais água. Se você quer uma cor mais forte, você coloca mais pigmento do que água. Aí eu coloquei mais pigmento e voltou a ficar um pouquinho mais forte. Eu vou falar um pouco também sobre a transparência da tinta. Você pega aqui esse roxo. Opa. E aí eu vou deixar secar e depois vou passar esse mesmo roxo por cima. A aquarela é uma arte que exige um pouco de paciência, porque enquanto não secar, você não pode mexer muito, a não ser que você queira ficar com essa na técnica úmida, sabe? Porque se você, por exemplo, você tem uma tinta que ainda tá úmida e você não esperar ela secar e você quiser passar outra camada por cima de, sei lá, amarelo, vai mesclar, sabe? E aí você vai acabar tendo um verde. E se não for o efeito que você quer, você não vai ficar muito feliz com isso, né? Então sempre você tem que esperar uma camada secar pra você poder aplicar outra cor ou a outra camada. E é assim. E é sempre bom você começar com as tintas mais fracas primeiro. Tipo, os tons mais fracos. Então, sei lá, você quer fazer um morrinho. Você quer fazer um morrinho. E você começa primeiro com o verdinho mais fraco. E aí você vai esperar secar, ou você vai colocar algumas cores mais fortezinhas aqui assim.
espera secar. Você vai lá na segunda passada, na segunda camada, você vai lá e faz o mais fortezinho, assim, aqui. E não ficou mais tão forte, mas... Enfim, são coisas assim, sabe? Você vai aplicando as camadas mais claras primeiro e depois você vai colocando as mais escuras. Que já secou a parte da transparência que eu ia mostrar. Vou pegar o mesmo tom de roxo e passar por cima. E ficou mais claro. Enfim, aí você vê que tem esse efeito de transparência, né? Então, você passa por cima, mas ainda dá pra ver a camada de baixo. Isso porque a camada de baixo ela já estava seca, e essa aquarela, por ser uma base de água e ser meio transparente, você tem esse efeito mesmo. E eu vou passar essa colinha aqui enquanto a gente espera o resto secar. E, ó, é bom você pegar um pincel que você não usa muito ou que já esteja velho, porque querendo ou não, essa tinta, ela acaba estragando um pouco o pincel, tipo... Porque por ser uma colinha, uma máscara, sei lá, acaba endurecendo as cerdas, né? Eu vou passar aqui. E aí depois agora a gente espera secar. Deixa eu limpar. Então a gente vem com o pincel. E agora a gente espera a tinta secar de novo. Enquanto a gente espera a tinta secar, eu vou mostrar um pouco pra vocês sobre a retirada de pigmento. Assim, por exemplo, você tá fazendo desenho e aí você acaba fazendo uma caquinha. E aí tem 2 jeitos de você tirar. O primeiro, na verdade são 3 jeitos. Aí, ó, tem esse vermelho aqui, né? E aí você não quer essa cor tão forte ou alguma coisa assim. E aí você vem com o pincel, tira todo o pigmento que tiver no pincel, você dá uma secadinha nele. Não pra ele ficar totalmente seco, mas só uma tuf-tuf na toalhinha. E aí você retira um pouco de água. De água não, de pigmento. E aí você vê aqui, ó, ele vai retirando o pigmento. E não fica aquela coisa tão brusca, sabe? Você viu que o meio já tá bem mais claro. E o outro jeito é com papel toalha. Enquanto... Ah, esses daqui é quando ela ainda tá úmida, viu? E aí, você achou que ficou muito forte a cor. E aí você vem, pega o papel toalha, dá uma dobradinha assim, né? E... daí a tinta fica bem mais clara, você vai retirando onde você quiser. No caso eu tirei meio tudo, né, mas você pode ir meio controlando tudo isso. E agora também eu vou mostrar como retira o pigmento já seco, por exemplo. Tem uma gotinha aqui que você não queria que ela tivesse aqui. Aí você fica tipo, putz, não queria que essa gotinha tivesse aqui. Aí você seca aqui. E mesmo ela já estando seca, você pode vir com a água, passar por cima, e ela já vai dando uma clareada. É um pouco mais difícil você tirar totalmente a tinta, mas pelo menos dá pra você dar uma clareada e aí, sei lá, passar uma outra cor por cima, dar uma disfarçada. Aqui eu vou tirar a massinha agora. Ó, no caso, acabou rasgando o papel, porque eu não tô usando uma de gramatura 300, eu tô usando de uma 200, né? Mas então, vocês viram que o papel é bem importante. Se fosse um papel de aquarela, provavelmente isso não teria acontecido. Enfim, dá pra ver que onde tava a massinha tá branco e onde o papel saiu também tá branco, mas se a gente ignorar essa parte aqui que tava com massinha, ela tá branquinha, né? Porque
a tinta não foi absorvida pelo papel. E bom, acho que essas são as coisinhas iniciais, assim, tipo acho que os primeiros passos que a gente pode dar. E tem vários vídeos assim na internet, ou exercícios que você pode praticar com aquarela. Sei lá, fazer uma paleta de cores, assim, fazer degradê e tal. São jeitos que pode facilitar pra você começar a brincar com aquarela. Enfim, vocês podem ir brincando. E, tipo, que nem eu fiz nessa folha, assim, vai testando várias coisas, assim, várias técnicas. Vai se divertindo com a aquarela. Então, acho que é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho, principalmente porque quem me pediu foi a Tiane. E, enfim, eu acho que você não precisa ter medo de ir atrás. E mesmo se você achar que tá feio, se você, assim, achar que não tá tendo progresso, se você não tá feliz com o que você tá fazendo, eu acho que você pode... Primeiro que nunca tem uma arte feia, eu acho. Você pode ficar insatisfeito, mas você tem que ter em mente que você tá fazendo aquilo lá, você tá treinando, você tá se desenvolvendo. Que sabe, ninguém nasce sabendo. Então eu acho que você deveria ir com calma, você vai no seu ritmo. E não adianta você ficar se comparando com as outras pessoas que fazem isso também, porque, sabe, você é único e cada um tem seu ritmo. Você vai no seu. E se alguém apontar o dedo na sua cara e falar que tá feio, você vai embora. Porque esse tipo de pessoa não vale a pena você ter na sua vida. Porque, sabe, só você diz se sua arte tá feia ou não. E mesmo se tiver, você tem que aprender que você tá aprendendo. E você tá lá
dando o melhor de si em cada traço que você faz, e isso que é o mais importante. E você tem que pensar que algum dia você vai chegar onde você gostaria de estar, e vai ser lindo e vai ser muito legal pra você e vai ser um processo muito gostoso. E se você tem uma mínima vontade, tipo, vai atrás, compra um pincelzinho Michuruca, compra aquelas aquarelas que vendem em papelaria, que é aquelas escolares, sabe? Que geralmente dão pra criança brincar. E, enfim, tipo, vai atrás e você... Espero que você não se arrependa, porque eu não me arrependi. E, enfim, espero que te faça tão bem quanto faz pra mim. E é isso. Tchau, tchau! Bom, galerinha, esse foi mais um vídeo do Projeto For All. Eu espero muito, muito, muito que vocês estejam gostando do projeto. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, dar o like, de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo que tá saindo aí, né? E comenta aqui embaixo se o projeto tá ajudando vocês, ou manda também no direct lá no Instagram, que ajuda bastante o canal aqui. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo.